Eu, professora Fernanda. Fernanda, disparar no sentido de arremessar, de tirar uma foto? De atirar, sei lá. Ai, agora, não sei não, professora, porque a minha filha está respondendo palavra cruzada e ela veio perguntar bem agora, eu não sei te falar, é da palavra Para. cruzada. O certo é disparo, de arremesso, de tiro. Ah, tá. É, então deve ser dispara mesmo. Vamos lá. Acho que a gente já se resolveu sobre a atividade precipitada. Já fiz meus comentários sobre a atividade, a gente já corrigiu os exercícios que eu deixei para vocês. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre concordância. Isso aqui, isso aqui. E o que é a concordância? Por que a gente vem construindo esse nosso conhecimento, digamos assim, textual, contextual? Observem que a gente vem desde lá do princípio básico. A gente viu sobre, não o básico de aprender vogal, consoante, contração, criar palavras, combinar. Não, a gente veio da parte mais grossa, digamos assim. A gente viu morfologia, de morfologia. A gente veio direto para modalidades linguísticas. Compra um colgadinho pra sua cunhada. A gente alguém abriu o microfone. Fechou. A gente viu ortografia, acentuação, pontuação. A gente entrou nas questões de expressões problemáticas para depois entrar em denotação e conotação e cair na parte de sintaxe. Por que a gente fez toda essa construção? Observem que a gente está analisando o texto de uma forma mais estruturada. A gente viu lá atrás cada particularidade na criação de uma frase, da criação de um sentido, até a gente chegar à parte da ordenação, a parte da sintaxe. Por que a gente aprende sintaxe? Porque a gente precisa de uma estrutura completa para fazer sentido. Lembra quando eu falei que quando a gente aprende uma língua nova, a gente aprende uma língua totalmente estruturada? Eu expliquei até para vocês que a língua inglesa é uma língua que a gente considera uma língua morta porque ela não permite variação. Ela tem uma estrutura específica para pergunta, tem uma estrutura específica para frase no futuro, para frase negativa. Por que a gente chama de língua morta? Porque é uma língua totalmente estruturada, a gente não consegue variar igual a gente varia tanto na língua portuguesa. Por que latim e grego são línguas mortas? Primeiro, porque são línguas que a gente não vê habitualmente falando, e são línguas restritas, totalmente estruturadas da mesma forma que o inglês é. Então, a nossa língua varia muito. Por isso que a gente tem nuances de entendimento. Por isso que a gente chega num aspecto onde a gente precisa de um contexto, na grande maioria das vezes, para entender o que aquele texto está passando para a gente. É muito comum a gente pegar um texto que não é do nosso conhecimento, e a gente lê superficial e a gente se perde um pouco, a gente volta tentando esmiuçar aquele texto, entender aquele texto. Por quê? Porque tudo é uma construção. Lembram que a linguagem é uma construção, que a gente é uma folha em branco? Uma criança, ela aprende por repetição, a gente também. Toda essa construção precisa de uma estrutura lógica na nossa cabeça. Nós somos seres que foram criados para pensar e passar esse pensamento adiante. Lembram quando a gente falou sobre sujeito e predicado? Que a função principal que a gente aprende na era de comunicação, sobre a gente se comunicar com a nossa linguagem, é entender que a gente precisa externalizar alguma coisa, seja sobre o mundo, seja sobre a gente, seja sobre as nossas perspectivas. Por isso que a gente está estudando a língua portuguesa de uma forma mais esmiuçada. A gente relembra uns termos, algumas coisas que a gente viu na escola, que a grande maioria das vezes a gente até tem internalizado, mas a gente não fala muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tentado trazer para vocês de uma maneira mais mastigada, digamos assim, para ficar mais fácil. Por quê? Se a minha comunicação passa uma informação que vocês entendem, a minha comunicação está ok. A única coisa que a gente precisa aprender a diferenciar aqui, é o que a gente está batendo na mesma tecla toda aula, é que a minha língua falada, a minha linguagem com vocês é diferente, porque é espontânea. É uma linguagem projetada para ser espontânea. Não é só um impulso expiatório. Não é só algo que eu falo por falar. Eu tento mastigar para ficar mais fácil para vocês. Por quê? Porque essa é a principal função da nossa linguagem, digamos assim. Enquanto vocês aprendem
sobre algo, quando vocês forem passar isso adiante, vocês têm que entender que essa comunicação precisa passar essa informação. Para uma comunicação ser ok, ser uma comunicação bem feita, ela precisa transmitir esse pensamento, ela precisa ser entendida pela outra pessoa. Como que a gente vê isso na língua escrita? Através da estruturação. Lembram da diferença da língua falada com a língua escrita? A falada é espontânea, não precisa de uma estrutura propriamente dita. Porque às vezes a gente tem jogos fisionômicos, tem feições, tem tom de voz. Isso influencia muito naquilo que a gente fala, na maneira como essa comunicação é trabalhada. Diferente da língua escrita, que ela dá conta disso por si só. Então, a gente precisa ter uma estrutura correta, uma pontuação correta e ter uma leitura fluida para isso fazer sentido. A gente precisa entender o que está escrito ali só com a nossa leitura, porque a gente não consegue inferir mais nada. Como que a gente consegue fazer essa leitura? Através do jogo de estrutura que a gente viu, que é a questão de sintaxe. A gente sempre tem um sujeito predicado porque é sempre algo falando sobre alguém, ou alguém falando sobre alguém. A nossa comunicação é sempre baseada em três pessoas. O emissor, o receptor e a mensagem, aquela pessoa, aquilo que a gente fala. Para essa comunicação surtir efeito, ela precisa desses três jogos. Alguém que fala, alguém que ouve sobre algo, ou alguém. Como que a gente entende isso? Com essa estrutura. E como que essa estrutura varia, como que ela passa as informações para a gente? Através da concordância. Por quê? Porque a concordância é a parte da gramática que trata justamente dessa relação entre cada componente da relação. A concordância, a gente tem dois tipos, a verbal e a nominal. A verbal garante que os verbos concordem com os sujeitos. Lembra que quando a gente viu sintaxe, a gente falou sobre o verbo comandar a oração, a gente saber se o verbo precisa de um complemento, saber se ele está ligado diretamente ao sujeito? Aqui a gente também vai ver isso. Por quê? O verbo ele precisa concordar com o sujeito para a frase ficar bonita, para ficar com uma sonorização melhor. E a concordância nominal garante que os substantivos concordam. Concordam tanto com os adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Lembra quando a gente viu morfologia? Eu expliquei para vocês que antes do verbo, se a gente está estudando uma frase no sentido morfológico, e a gente não tem um verbo ali, a gente vê que toda a frase flexiona ao redor do substantivo. Por quê? Porque o substantivo é o nome principal daquela frase. Então, se o substantivo é feminino, o adjetivo tem fim feminino, ele precisa ser precedido de um artigo feminino. Os pronomes e os numerais também fazem essa ligação. A gente vai ver isso hoje, a parte mais lógica, digamos assim, da concordância. Como exemplo, a gente tem aí, nós estudaremos regras e exemplos complicados de outros. Deixa eu ver qual página da pessoa. A gente está na página 38. Nessa frase, a gente tem dois tipos de concordância. A gente tem a concordância nominal, e tudo, um exemplo. Exemplos complicados juntos. Está tudo no plural. Mas tudo, a gente também tem concordância verbal, porque a frase gira em torno do verbo. Estudaremos. Quando a gente conjuga o verbo, a gente fala, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Se eu passo a frase para o futuro, fica nós estudaremos. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos. Então, a frase em si completa vai concordar com o verbo. Por quê? No caso, o verbo é o regente da frase. Então, o verbo está concordando aí com o sujeito. Quem estudará as regras? Regras e os exemplos complicados juntos? Nós. Eu estou concordando com o sujeito, então a minha concordância está ok. Para ficar mais fácil ainda a gente entender, eu coloquei essa imagenzinha aqui para gente. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia. Sinto muito. E a outra mocinha responde, tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Por que que a gente vê aí uma concordância nominal? A gente vai ver que a frase, quando ela flexiona, digamos assim, mesmo que seja ao redor de um nome, algumas palavras que não existem na nossa língua. Isso se transforma. Aqui, fica na conta do Abreu. Se ele não te pagar, nem eu. Não. Vou tentar mostrar aqui. Show. Onde que a gente está dando o erro de concordância aí? Menos não existe,
E quando a gente tem um verbo, ele precisa concordar com o verbo. Concordam comigo? Então, ele tem devido menos Coca-Cola. Primeiro, porque a gente viu nas expressões problemáticas que menos não existe e que menos ele é inflexionável. Ele não flexiona. É uma palavra só, tanto ela é usada para o feminino quanto para o masculino. Quando a gente começa a estudar concordância, é mais fácil a gente começar pela concordância nominal. Por quê? Porque é a parte mais clara que a gente tem da concordância. Toda vez que a gente fala de concordância nominal, a gente precisa entender que a relação de gênero e número entre os substantivos, adjetivos, artigos, numerais e pronomes, ela precisa existir, principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Por quê? Lembre-se sempre que o substantivo é o carro-chefe quando a gente não tem verbo. Falando só sobre os nomes, só sobre a parte morfológica de uma frase, toda vez que a gente tem uma frase e não tem verbo, todo o resto concorda com o substantivo. A gente vai ver um exemplo disso. E toda vez que a gente falar sobre concordância, a gente tem a concordância em gênero, número e pessoa. O que é essa concordância em gênero? É quando eu consigo flexionar tanto para masculino quanto para feminino. Em número é quando a gente consegue flexionar tanto para singular e plural. E quando eu falo sobre concordância em pessoa, a gente consegue flexionar na primeira, segunda ou terceira pessoa. A gente tem uma frase aí, os vizinhos novos. Eu tenho aí uma concordância de gênero, porque a frase está toda no masculino. Eu tenho uma... Oi, Fernanda. Ah, sobre o microfone tá aberto? Tudo bem. Eu consegui mutar aqui na hora. E foi sobre isso. Deixa eu ver se eu vou reparar. Tudo bem. Sem problema. Gente, vocês conseguem isso aqui gravando? Ai, tô. O computador tá meio leve. Foi. Eu tenho aí, tá flexionado no plural, que tá tudo no plural, terminados em S. E a gente tá flexionando em terceira pessoa. Tem eles, os vizinhos novos. A gente tem algumas regrinhas básicas para concordância nominal. A primeira regra que a gente tem é que a concordância ela ocorre entre o substantivo e mais do que um adjetivo. Toda vez que eu tenho mais que um adjetivo só para um substantivo, a gente pode concordar ela de duas formas. Eu posso colocar o artigo antes do último adjetivo e eu posso colocar o substantivo e o artigo que o acompanham no plural. Ambas as formas estão corretas. Se eu falo a língua francesa e a italiana são encantadoras, eu passei toda a frase, eu passei a qualidade da frase, eu especifiquei a frase, o adjetivo ali para o plural, então tá ok. Porque eu especifiquei com o artigo de quais as línguas que eu estou falando. A língua francesa e a italiana, então são duas, são encantadoras. Eu também posso colocar o substantivo e o artigo que eu acompanho no plural. Eu posso falar as línguas francesas e italiana, as línguas francesas e italianas são encantadoras. Estou especificando quais línguas são. Então, eu consigo utilizar o plural aí também. Como segunda regra, a gente tem a concordância entre substantivos e só um adjetivo. Quando há mais de um substantivo e apenas um adjetivo, eu tenho duas formas de concordar. Se o adjetivo vem antes do substantivo, ele deve concordar com aquele que está mais próximo, linda, filha e bebê. Se o adjetivo vem depois do substantivo, ele deve concordar ou com o mais próximo ou com todos eles. No caso, a gente tem pronúncia e vocabulário perfeito. Eu também posso falar pronúncia e vocabulários perfeitos. A gente tem também alguns casos particulares. Que casos são esses? São alguns casos específicos que a gente tem na regra de concordância nominal. Para começar, eu acho que eu retirei tudo. Eu retirei alguns apostilas e acrescentei outros para ficar mais completo o nosso material. Mas toda vez que a gente tem um adjetivo e ele concorda em gênero e número com o substantivo,
esse substantivo ele atua como núcleo do sujeito. Então, toda vez que ele vier precedido de artigo, um outro elemento determinante, eu faço a concordância dele. A sabedoria é necessária, sobretudo nos momentos mais difíceis. Se eu tenho aí, a sabedoria é necessária, está tudo no feminino. Então, eu concordo tudo no feminino, sobretudo nos momentos mais difíceis. Está tudo no plural, eu faço tudo para o plural. Ok, o adjetivo sempre está concordando em gênero e número com substantivo. É proibida a entrada de crianças com menos de 1,20. Menos de 1,20 m. A receita do frango caipira com polenta é muito boa. Então, toda vez que eu tenho uma frase onde o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo, a gente passa e flexiona a frase toda ao redor disso. Na primeira frase, a gente tem a sabedoria necessária, tudo no feminino singular. E a segunda parte, sobretudo nos momentos mais difíceis. Eu tenho plural masculino, sobretudo nos momentos mais difíceis. É proibida a entrada de crianças com menos de 1,20 m. Toda a frase está flexionada no feminino, porque eu tenho aí o artigo feminino a entrada de crianças com menos de 1,20 m. Como que a gente sabe se está no feminino ou masculino? Geralmente a gente tem o e tem o a. A gente não tem na língua portuguesa um artigo neutro, que é o artigo que a gente tem em inglês. A gente tem o he, she, it. It é o artigo neutro. A gente não tem. Tem gente que hoje em dia tenta utilizar o e neutre na linguagem de internet, mas não é considerado na academia. Então, a gente não pode considerar ainda em âmbito acadêmico. Mas se isso for acordado entre a academia, que eu digo, entre os estudantes e as pessoas especializadas e específicas que trabalham com a questão de adequação, adaptação e atualização da língua, isso pode passar a valer. Mas enquanto isso não vale, a gente não pode aceitar isso, nem no âmbito acadêmico e no âmbito social, tudo bem, porque é aquilo, né? A nossa língua vive. Então, a gente sempre tenta adaptar ela para a nossa realidade, mas na academia isso ainda não é aceito. Então, a gente só tem como gênero feminino e masculino na língua portuguesa. Talvez daqui a uns anos isso mude, mas isso é um caso que precisa ser estudado por muito tempo, porque, como eu falei, a nossa língua a gente não consegue mudar a parte gramatical dela rápida, de um dia para a noite, de um ano para o outro. A gente precisa de um estudo, precisa de uma estrutura, precisa de uma adaptação, precisa ser convencionado, digamos assim, não só entre os falantes, mas entre as pessoas especializadas nisso. Como caso particular, a gente tem também que o adjetivo deve permanecer no masculino singular quando o substantivo não é precedido por qualquer outro elemento que o determine. O que a gente usa para determinar um substantivo ou um nome? O artigo. Então, se eu não tenho um artigo ali, eu faço tudo para o masculino. É proibido bebida destilada na festa. É necessário inteligência na resolução do problema. Se eu não tenho nada especificando, nada determinando aquilo, eu deixo no masculino singular. A gente também tem aí a questão do obrigado e do obrigada. Lembra que a gente falou nas expressões problemáticas? Mulher agradece com obrigada e homem com obrigado. Por quê? Porque sempre concorda com a pessoa que fala. Então, concorda com quem está agradecendo. Eu, enquanto mulher, agradeço com obrigada. E homem, enquanto homem, como figura masculina, agradece com obrigado. A gente tem também a função de pronome adjetivo, quando a gente tem o menos como uma função de advérbio. Ou seja, ele sempre é invariável. Lembra no quadrinho que a gente viu? Menos, Coca-Cola, menos não existe na nossa língua. Então, o menos ele é invariável, ele não flexiona. Ele é menos tanto para masculino quanto para masculino. Ela é menos questionadora do que ele é menos questionador do que ela. A frase está especificando e está particularizando ela. Lembra que a gente sempre varia tudo de acordo com o sujeito, com o substantivo que está presente ali? Então, o resto da frase ele está concordando com o sujeito, com ela. E o menos é invariável, serve tanto para um quanto para outro.
Toda vez que a gente tem pronome de reforço, aqueles, como eu posso dizer? Aqueles que são chamados, a gente concorda em gênero e número com a pessoa a quem ele faz uma referência. As alunas mesmas que organizaram o evento. Eles próprios construíram suas casas nesse condomínio. Tudo flexiona e eles sempre concordam em gênero e número com a pessoa que eles estão fazendo referência. As alunas, eles próprios. A gente tem alguns casos particulares. Esse eu acho que eu tirei da postura de vocês. Pensem. Que casos são esses? A gente tem alguns termos específicos. A gente vai começar agora pelo meio. Toda vez que a gente tem a palavra meio, a gente pode utilizar ele como numeral ou como advérbio, e ele depende da palavra que ele está modificando ali. Ele serve, ele varia quando ele determina um substantivo, e aí ele funciona como numeral ou adjetivo, e aí ele concorda em gênero com o substantivo. Adicione meia colher de açúcar. O meia, nesse sentido, ele serve, não é um meia de par de meia, mas não é um meia no sentido de metade, como que eu posso dizer? Não a questão eu sou meia mulher, digamos assim. Na língua falada, às vezes a gente entende isso, mas quando eu falo sobre metade de algo fracionário, eu posso utilizar o meia. A gente também utiliza o menos, ou meio, menos, ó, quando ele modifica o adjetivo. A função dele é de advérbio, então ele é invariável. Quando ele é determinante de substantivo e ele funciona ali como numeral, ele concorda, tanto em gênero quanto substantivo. Quando ele modifica esse adjetivo, ele tem a função de advérbio, ele é invariável. Marisa é meio gastadeira e seu marido está desempregado. Não quer dizer que metade da Maria gasta e metade não. Porque aí ele está especificando a Maria, está qualificando, caracterizando ela como meio gastadeira. Ela gosta de gastar um pouquinho, e o marido dela é desempregado. Então, nesse sentido de modificar o adjetivo tendo a função de advérbio, ele é invariável. A gente tem também a palavra bastante, que ela pode ocupar tanto a função de adjetivo ou advérbio, dependendo da palavra que ela modifica. Toda vez que ela modificar um substantivo e tiver um valor de adjetivo, ela concorda em número com o substantivo que ela se refere. Os meninos ficaram bastante doentes com a mudança no clima. Soa estranho um pouco, porque não é tão comum a gente utilizar, mas tá ok. Toda frase está passando por plural, porque está concordando com o número, em número com o substantivo que ela está se referindo. Quando ele modificar um adjetivo e tiver a função de advérbio, ele também é invariável, igual a gente viu antes. João considerou bastante difíceis as questões do simulado. Toda vez que ele tiver essa função de modificar o adjetivo, de ter uma função de advérbio, ela também é invariável. A gente tem também anexo e incluso, porque são adjetivos que concordam com o substantivo que eles modificam. Se eu tenho a frase no singular, se eu tenho a frase no feminino, ela fica no feminino. Se eu tenho a frase no masculino, ela fica no masculino. Segue anexo o documento solicitado. Segue anexa a fotografia para cadastro. Ok. Os alunos estão inclusos no programa de assistência estudantil. A pasta de materiais está inclusa no valor da matrícula. Esse é o mais tranquilo, eles sempre concordam com o substantivo que eles modificam. Então, segue em anexo o e-mail? Ok. Segue em anexo a fotografia? Ok. Ambos estão corretos. Para a gente entender a concordância verbal, a gente consegue entender um pouco com essa tirinha do H. Eles estão atravessando uma ponte, provavelmente são dois dragões brigando ali, e o H responde. Se eles não forem embora logo, vamos precisar aprender a dormir em pé. Como que a gente entende concordância verbal aí? Quando eu falo se eles não forem embora logo, eu estou concordando o verbo com o sujeito. Eles, terceira pessoa do plural. Então, forem, essa é a variação do verbo.
Nós vamos precisar aprender a dormir em pé. Eu tenho nós como primeira pessoa do plural e o vamos, que é a conjugação do verbo com a primeira pessoa também do plural. Na concordância nominal, a gente concorda os nomes, a gente concorda sujeito, as classes de palavra em si, e agora na verbal a gente vai concordar o sujeito e o verbo. Na concordância verbal, a gente precisa respeitar as relações que a gente tem entre número e pessoa, entre o verbo e o sujeito. Por quê? Porque a gente precisa que o verbo comande também essa concordância. Nós lemos. Quem leu? Nós. Na conjugação do verbo ler, nós lemos. Eu leio, tu lês, ele lê, nós lemos. Então tá ok, tô concordando. O rapaz estudava com muito foco. Toda a frase aqui está no singular, porque está concordando, o verbo está concordando com o sujeito. E a gente tem alguns casos específicos aí também. A gente sempre concorda o sujeito, toda vez que o sujeito vier antes do verbo, o verbo deve seguir e deve estar sempre no plural. Maria e José. Quem? Eles. Eles o quê? Conversaram até de madrugada. Então, sujeito composto no plural, o verbo também é no plural. Toda vez que eu tiver o sujeito composto depois do verbo, o verbo ou pode ficar no plural, como pode concordar com aquele que está mais próximo. Discursaram diretor e professores. Ou discursou diretor e professores. Ambos estão corretos. A gente também tem a questão de concordar sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Toda vez que a gente tem um sujeito composto e as pessoas gramaticais são diferentes, o verbo ele segue no plural, mas ele sempre concorda com a pessoa que a um nível gramatical tem prioridade ali. Ou seja, toda vez que a primeira pessoa tem prioridade em relação à segunda e a segunda em relação à terceira. Quem são a primeira pessoa? Eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. E a terceira pessoa, ele ou eles. Nós, vós e eles vamos à festa. Eu posso passar pelo plural, tá ok também. A gente tem alguns casos particulares da concordância verbal. Toda vez que eu tiver um coletivo especificado, eu posso concordar tanto no plural quanto no singular. A multidão de fãs gritou. Ok, é mesmo. Se eu disser a multidão de fãs gritaram, também ok, eu posso variar nos dois. Concordar nos dois. Toda vez que eu tenho um sujeito formado de nomes que só aparecem no plural e ele não é precedido de artigo, eu mantenho o verbo no singular. Para ficar fácil de gente entender, tem aí, Estados Unidos é uma nação poderosa. Estados Unidos é o nome. O que é uma nação poderosa? Estados Unidos. O sujeito está ali. Ele aparece no plural porque ele já tem o S, por isso parece plural. Mas se ele não tiver um artigo, o verbo sempre vem no singular. Diferente da segunda frase, que eu tenho um artigo aí no começo. Os Estados Unidos são a maior potência mundial. A gente tem aí também a partícula C, como uma partícula apassivadora. Toda vez que o verbo concorda com o sujeito passivo. Lembra da transitividade verbal? Toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Vende-se casa, na voz passiva. Se eu passo para a voz ativa, fica a casa é vendida. Ok. Eu consigo flexionar. Vendem-se casas. Tá ok do mesmo jeito. A concordância está correta. A gente tem aí alguns verbos impessoais. Toda vez que a gente tem a concordância verbal com verbos impessoais, ela sempre é feita na terceira pessoa, do singular. Isso acontece porque os verbos impessoais são verbos que não apresentam sujeito. A gente tem como principais verbos impessoais aí, haver, no sentido de existir, fazer, indicando tempo decorrido,
E alguns verbos que indicam fenômenos atmosféricos da natureza. Chover, nevar, ventar. A concordância com o verbo haver é feita sempre na terceira pessoa do singular, quando o verbo haver é usado com o sentido de existir ou quando indica um tempo decorrido. No sentido de existir, a gente tem aí, havia uma criança correndo no parque. Havia várias crianças correndo no parque. Ele flexiona, ok. Mas quando ele estiver indicando um tempo decorrido, ele é impessoal. Há 1 minuto você ainda não tinha chegado. Há 3 minutos você ainda não tinha chegado. Ele não varia. Professora, Oi, e se havia várias crianças, se falar haviam várias crianças, aí ele tá variando, mas quando ele está no sentido de existir, a gente viu aqui, ó. Quando ele está no mas está sentido errado falar assim? falar, não, porque na fala a gente considera muita coisa, mas escrever, sim. Porque aí ele não está no sentido impessoal dele. Toda vez que ele tiver o sentido de existir, ele é invariável. A gente usa havia tanto no plural quanto no singular. Porque o Mas só verbo... desse verbo ou outros também? Não, a gente vai ver outros também. A gente está vendo o havia, depois a gente vai ver o fazer. Deixa eu ver. Havia e fazer, basicamente. A gente que tem o costume de flexionar o verbo haver, mas ele é sempre impessoal. O que é um verbo impessoal? Ele não tem sujeito, então eu não preciso flexionar ele, entendeu? O que estava ocorrendo no parque? As várias crianças. Mas aí ele está no sentido de existir, ele não precisa do sujeito para ter um sentido completo. Toda vez que ele vier no sentido de existir, ele é impessoal na forma normal, de haver, havia no caso, e quando ele flexiona. Quando ele dá o sentido de tempo decorrido, a gente usa o a. Não havia uma criança correndo no parque, eu estou falando que havia uma criança correndo ali. Tem uma criança, existe uma criança correndo ali. Quando eu falo havia várias crianças correndo no parque, eu falo que existem várias crianças correndo no parque. Mas gramaticalmente falando, ele é impessoal, então ele não varia. Igual quando ele indica um tempo decorrido. Há 1 minuto você não tinha chegado, há 3 minutos você não tinha chegado. Ele não varia aí, porque ele não flexiona. Toda vez que o verbo for impessoal, a gente viu aqui, ó, ele não flexiona, porque sempre é feita na terceira pessoa do singular. Porque esses verbos, eles não precisam apresentar o sujeito. Igual a gente está vendo agora com fazer. O fazer também sempre é visto na terceira pessoa do singular, quando ele indicar um tempo decorrido. Vai fazer 1 ano que visitei Canadá. Vai fazer 5 anos que visitei o Canadá. Não é vão fazer 5 anos. Quando ele tem o sentido impessoal, ele sempre é usado na terceira pessoa do singular. Faz 1 mês desde a última vez que eu te vi. Faz 3 meses desde a última vez que eu te vi. A gente acostumou a falar, a flexionar, mas gramaticalmente a maneira correta é não flexionar. É utilizar ela do jeito cru, digamos assim, sempre na terceira pessoa do singular. E quando a gente tem os verbos que indicam também fenômenos meteorológicos, a gente sempre faz isso na terceira pessoa do singular. Já amanheceu, anoitece cedo aqui, todos os dias chove no fim de tarde. A gente não fala todos os dias chovem, porque o dia assim não chove. O que acontece? A chuva acontece todos os dias no fim de tarde. Não são os dias, digamos assim, imaginemos, os dias caindo do céu. A chuva que cai todos os dias. Então, ele segue na forma impessoal. Nos dias frios neva muito. Não é nos dias frios nevam muito, é nos dias frios neva muito. Toda vez que for um fenômeno meteorológico, um fenômeno da natureza, também continua na terceira pessoa do singular. E também quando o verbo impessoal é utilizado com sentido figurado, digamos assim. Aí ele deixa de ser impessoal, porque ele precisa ser conjugado nas pessoas que tem ali. Porque ele precisa estabelecer essa concordância. Chover um pedido de ajuda alimentar. Nesse caso, chover não é um fenômeno meteorológico. Está falando que houveram muitos pedidos de ajuda alimentar. Então, quando ele tem um sentido figurado, eu flexiono. Hoje, meus filhos amanheceram doentes.
O que aconteceu? Os meus filhos são os fenômenos meteorológicos? Não. Aqui eu estou usando o sentido figurado para falar que eles acordaram doentes. Então, eu flexiono. Ontem eu anoiteci chorando por causa de nossa briga. Ontem eu virei, digamos assim, na noite, virei a noite, propriamente dita, a noite, assim, fato, chorando por causa da nossa briga? Não. Eu passei a noite chorando por causa da nossa briga. Toda vez que os fenômenos meteorológicos não são utilizados na sua forma crua como fenômenos, e sim no sentido figurado, eu flexiono. Na apostila de vocês tem até uma atividade. Vamos tentar aqui. Essa está muito crua. Vamos fazer o seguinte: semana que vem a gente tem gêneros textuais só. Antes disso, eu vou trazer uma atividade para a gente fazer sobre concordância. Eu vou mandar no WhatsApp agora esse material. Vou subir na plataforma e eu vou montar um material para a gente fazer junto semana que vem a parte de concordância. É mais fácil. Porque aí gêneros textuais... Ô, professora, Oi. aquela atividade, né, de semana passada, eu não consegui baixar ela na plataforma. A hora que baixa, ela tá dando erro, tá? Tá em zip. Não sei por quê. Tá em zip? Tá, pra mim tá aparecendo em zip. Eu direi que eu tinha subido em Word. Eu vou abrir aqui, eu vou tentar. Mas vou fazer o seguinte, eu vou mandar também o modelo no grupo de WhatsApp. Porque aí Ok, eu mando o obrigada. modelo em Word lá para vocês. E aí eu vou falar certinho nos grupos para vocês reenviarem a atividade. Quem já enviou e quiser saber sua nota, e quem souber que não é do grupo que compartilhou o documento, pode me mandar mensagem que eu passo a nota para vocês, enquanto eu estou subindo os vídeos aqui na plataforma. E eu vou dar um prazo de até sexta-feira, então, para quem não me entregou, me entregar. Como o erro foi na semana passada, eu consigo deixar até sexta, porque aí eu consigo corrigir para a próxima aula. Quem tiver alguma dúvida pode me mandar. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Acho que não, ninguém se manifestou. Então, passamos assim. Eu libero vocês agora. Quem tiver alguma dúvida sobre a atividade, pode me mandar mensagem. Vou mandar agora no grupo material e vou mandar também o arquivo